Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que desperta muita curiosidade e debate. A ideia de que Jesus teria tido esposas. Uma noção que surge principalmente de interpretações de textos antigos, como o Evangelho de Filipe. Antes de começarmos, quero deixar claro que nosso objetivo aqui é explorar a história e as diferentes interpretações, sem a intenção de ofender ou desrespeitar qualquer crença. Vamos analisar os fatos, os textos e o contexto histórico de forma aberta e respeitosa. Primeiro, o que é o Evangelho de Filipe? É importante entender que este não é um dos 4 evangelhos canônicos da Bíblia, menos Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Filipe é um texto gnóstico, encontrado em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, junto com vários outros escritos. Os estudiosos datam sua composição original por volta do século III, muito tempo depois da vida de Jesus e da escrita dos evangelhos bíblicos. Os gnósticos tinham uma visão muito diferente do cristianismo tradicional, focando no conhecimento secreto, ou gnosis, como caminho para a salvação. Então, que exatamente o Evangelho de Filipe diz que gera tanta polêmica? O trecho mais famoso menciona 3 mulheres que sempre andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, a irmã dela e Madalena, a quem se designa como sua companheira. O texto continua, afirmando que o Salvador amava Maria Madalena mais do que todos os discípulos, e a beijava com frequência na boca. Essa palavra, companheira, ou koinonos, no original grego, é o centro de todo o debate. A palavra koinonos pode ter vários significados. Pode significar parceira de negócios, parceira espiritual, ou sim, esposa ou consorte. A interpretação depende inteiramente do contexto e da visão de quem lê. Para os gnósticos, a união entre o masculino e o feminino era um símbolo espiritual poderoso, representando a união da alma com o divino. Portanto, a relação descrita entre Jesus e Maria Madalena poderia ser puramente simbólica, uma metáfora para a união espiritual que eles valorizavam. A ideia do beijo também pode ser interpretada simbolicamente, como a transmissão de conhecimento secreto, e não um ato romântico como entendemos hoje. Mas vamos analisar a outra possibilidade. E se a palavra companheira significasse literalmente esposa? A ideia de Jesus ter sido casado não era absurda no contexto judaico do primeiro século. Na verdade, era esperado que um rabino judeu da idade dele fosse casado e tivesse filhos. Era norma social e cultural da época. Ser solteiro era a exceção, não a regra. Alguns argumentam que o silêncio dos evangelhos canônicos sobre o estado civil de Jesus não prova que ele era solteiro. Eles simplesmente não mencionam isso, assim como não mencionam muitos outros detalhes de sua vida pessoal. No entanto, a grande maioria dos historiadores e teólogos, tanto religiosos quanto seculares, argumenta que não há evidências históricas sólidas para afirmar que Jesus foi casado. Primeiro, os evangelhos canônicos, que são as fontes mais antigas e consideradas mais confiáveis sobre a vida de Jesus, não mencionam uma esposa. Se Jesus tivesse uma esposa e filhos, seria um detalhe muito significativo para ser omitido, especialmente considerando a importância da linhagem na cultura judaica. A ausência de menção é para muitos um forte argumento contra essa teoria. Segundo, o Evangelho de Filipe foi escrito séculos depois dos eventos. Ele reflete as crenças e a teologia da comunidade gnóstica do século III, não necessariamente a realidade histórica do século I. Usar um texto tão tardio e com uma agenda teológica tão específica para fazer afirmações históricas sobre a vida de Jesus é metodologicamente problemático para a maioria dos pesquisadores. É como usar uma peça de ficção histórica escrita hoje para entender os detalhes da vida de uma figura do passado. Além disso, a afirmação de que Jesus teve 3 esposas é uma extrapolação ainda maior. O texto de Filipe menciona 3 Marias: sua mãe, a irmã de sua mãe e Maria Madalena. Ele se refere a Madalena como companheira. Mesmo que interpretássemos companheira como esposa, o texto não diz nada sobre as outras 2 Marias terem o mesmo status. A ideia de 3 esposas parece ser uma interpretação mais moderna e sensacionalista,
que não encontra base nem mesmo no próprio texto gnóstico que a originou. É interessante notar como essa ideia ganhou tanta força na cultura popular, principalmente após o lançamento de livros como O Santo Graal e A Linhagem Sagrada e, claro, o best-seller O Sé, da Vinci de Dan Brown. Essas obras de ficção misturaram interpretações de textos gnósticos com teorias da conspiração, criando uma narrativa fascinante sobre uma linhagem secreta de Jesus e Maria Madalena. Embora seja uma ótima história, é crucial separar a ficção da pesquisa histórica. A popularidade dessas histórias mostra o quanto estamos fascinados com os mistérios não resolvidos da história e com a figura de Jesus. Então, qual é a conclusão? Com base nas evidências disponíveis, a afirmação de que o Evangelho de Filipe revela que Jesus teve 3 esposas é insustentável. O texto menciona uma companheira, Maria Madalena, mas o termo é ambíguo e, dentro do contexto gnóstico, é mais provável que tenha um significado espiritual e simbólico. Não há nenhuma menção a outras esposas. Além disso, o Evangelho de Filipe é uma fonte tardia e não é considerado historicamente confiável para detalhes da vida de Jesus pela grande maioria dos estudiosos. A visão cristã tradicional, baseada nos evangelhos canônicos e nos escritos de apóstolos como Paulo, apresenta Jesus como celibatário, dedicado inteiramente à sua missão divina. Paulo, por exemplo, fala sobre o valor do celibato para o serviço a Deus, usando a si mesmo e implicitamente Jesus como exemplos. Essa visão tem sido a base da teologia cristã por 2 milênios. No final, a questão do estado civil de Jesus permanece um campo de debate acadêmico e de fascínio popular. Explorar textos como o Evangelho de Filipe nos ajuda a entender a diversidade do cristianismo primitivo e as muitas maneiras diferentes pelas quais as pessoas tentaram compreender a figura de Jesus, mas é fundamental distinguir entre teorias baseadas em interpretações simbólicas, de textos tardios e fatos apoiados por evidências históricas robustas. A história é complexa e cheia de nuances, e é nosso papel aqui explorá-la com mente aberta e pensamento crítico. Espero que esta análise tenha ajudado a esclarecer o que o Evangelho de Filipe realmente diz, e por que a ideia de Jesus ter esposas é tão controversa. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Mas vamos manter a conversa respeitosa e construtiva. Se você gostou deste mergulho profundo na história e nos textos antigos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.